Linguagens e comunicação na vida da criança com autismo. Para as crianças verbais com autismo, essa linguagem pode parecer mais simples, mais fácil, mais clara. Porém, nem sempre é assim como a gente gostaria, ou que para a gente é, na verdade, simples. Para crianças autistas, existem determinadas regras e a gente precisa falar de cada uma delas aqui. Crianças que têm sensibilidade sensorial, elas percebem o mundo de uma forma e um contexto diferente daquele que nós estamos acostumados. Por exemplo, a criança que tem sensibilidade sonora. Para ela, o mundo fala muito alto. Às vezes até grita, mas que para a gente é só uma conversa, uma risada um pouquinho mais elevada. Para elas não é sempre assim. Para crianças com autismo com sensibilidade sensorial, é torturante estar em um ambiente com muitas vozes, com muitas pessoas falando ao mesmo tempo, a música tocando, gargalhado, cachorro latindo, carro buzinando. Isso para ela é percebível de uma forma exagerada. Ela sente num tom mais elevado, num volume bem maior do que pra gente. Aí é que eu quero te dizer algo. Quando você for conversar com uma criança autista, que você já percebeu que ela gosta de um pouco mais de silêncio, é importante que você fale em tom baixo. Mesmo que ela não olhe para você, que ela não esteja te olhando nos olhos, e algumas crianças com autismo não fazem contato visual e nem contato físico. Isso não significa que ela não está te enxergando, que ela não está te vendo e que ela não está prestando atenção no que você está falando. Então, em nenhum momento eleve o tom de voz quando você for conversar com ela, achando que ela não está ouvindo o que você está falando. Ela tá. Então não grite, não pegue, olhe assim, diga, ei, presta atenção, eu estou falando com você, calma. Ela vai entender que você está falando com ela, mesmo se ela não estiver olhando para você. Sempre fale tom baixo, suave. Se você estiver próximo a essa criança, e se você estiver em pé, e claro, ela é uma criança, ela é menor que você, se amaixe, fique da altura dela, converse num tom baixo e suave, mesmo que seja uma conversa difícil. Sabe quando você precisa chamar a atenção da sua criança, ou do seu sobrinho, do seu familiar que é uma criança com autismo? Você não precisa nem um minuto levar o tom de voz. Para a criança, todas as vezes, grava bem isso, todas as vezes que uma pessoa eleva o tom de voz ou grita, ela literalmente está sofrendo uma violência aqui dentro da cabeça dela. Então, você pode até dizer assim, ai, mas eu nunca bati na criança. E eu entendo e respeito. Só que ela entendeu que se em algum momento alguém gritou, ela sofreu um tipo de violência, porque é um tom muito elevado de som que o cérebro dela pode suportar. E aí você vai ver, geralmente ela se recolher e coloca a mão aqui no ouvido e gera um transtorno emocional gigante dentro dela. Até quando você for chamar a atenção dela, não eleve o tom de voz, ela vai entender exatamente que você quer corrigir, que você quer dizer o certo ou errado. Olha, filha, aqui não pode, aqui pode. Não eleve o tom de voz. Porque uma vez que você eleva, ela vai ter medo de você. Mesmo que você seja uma pessoa que ela tenha um afeto enorme, pai, mãe, tio. Então, não eleve o tom de voz, sempre converse em tom baixo e suave. Para as crianças que têm sensibilidade, isso é fundamental, fundamental. Sempre se abaixe, converse. Filho, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouco, converse. Fale aquilo que você precisa falar, precisa chamar atenção. E, mas eu não tenho que chamar atenção, eu não posso falar firme.
pode, deve, é a sua criança, você está educando ela, mas não precisa levar o tom de voz num tom que para ela percebe como uma ameaça, como aquela pessoa má que vai ali fazer algo para ela. Fale sempre em tom baixo e suave. Essa é uma comunicação muito necessária na vida de uma criança com autismo. Por isso, essa linguagem, essa comunicação precisa ser leve, mesmo que o assunto não seja leve. Mesmo que seja um assunto que você precisa falar para ela, de uma travessura que ela fez, de algo que ela fez que não precisava, converse sempre. E eu vou falar sempre isso, em tom baixo e suave. E se você tiver numa conversa que você tá ali dizendo, corrigindo, ensinando, sempre diga que você ama, que é necessário, que você converse e tenha essas conversas difíceis, mas que você ama, tá? As crianças com autismo, elas têm uma percepção até da nossa face. Eu digo porque eu tenho um filho com autismo, ele tem 8 anos, mas eu sempre, todo mundo tem um dia difícil e não é diferente na minha vida, e eu juro que tento sempre esconder isso do meu filho, para que ele não sofra, porque ele é uma criança muito preocupada comigo. Ele sempre tá cheio de carinho, ele sempre pergunta como foi o meu dia, o que aconteceu no meu trabalho, se deu tudo certo, e geralmente não dá tudo certo. Geralmente, em algum momento, as coisas não vão sair como a gente gostaria. É normal na vida de qualquer ser humano. E eu chego, às vezes eu brinco com ele, dou risada. Em algum momento eu fecho o rosto, que eu nem percebi. Mas ele vem e pergunta: mãe, tá tudo bem? Aconteceu algo no seu trabalho? Alguém machucou você? Ele consegue ler o meu rosto quando eu tô preocupada, quando eu tô triste. Então, isso é só para você entender que eles percebem o mundo à nossa volta de uma forma muito mais ampla do que a gente possa imaginar. E todas as vezes que você precisar conversar, que você precisar corrigir, que você precisa ter essa firmeza com a sua criança, não eleve o tom de voz. Ela vai entender mesmo que você fale em um tom suave e baixinho com ela. Não esqueça de dizer sempre o quanto ela é importante na sua vida e quanto você a ama.